irmãs, que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida e a sua família, com bênçãos de graça, paz e saúde. Quero agradecer e dar as boas-vindas também para o meu irmão Cosme, aqui da IPI de Campo Mourão. Ele participou de manhã e disse que ia participar à tarde. Eu disse, Cosme, é o mesmo conteúdo. Ele disse, não, mas eu gostei, quero continuar e vou assistir de novo. Né? É um irmão querido que Deus tem nos dado de presente nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? Um abração, Cosme. Ele está no trabalho e está conseguindo participar. Bem, essa titulação toda que o querido Edgar fez, né, falou sobre mim, nada disso seria possível se não fosse a graça de Deus e a disponibilidade que a gente coloca para que Deus possa nos usar, né? E eu louvo a Deus por essa história que eu acho que é tão pobre ainda, tão pequena, tão limitada em relação a tantas coisas que o Senhor fez. Mas eu sempre gosto de pensar, viu, Edgar, irmãos e irmãs, que o maior investimento e o maior legado que a gente pode deixar no nosso ministério não é a quantidade de templos que a gente constrói, de projetos sociais que a gente estabelece, de igrejas que a gente começa, apoia, ajuda, mas é o investimento em pessoas, em vidas. E é o que mais me gratifica é saber que existem pessoas que você pode olhar para trás e dizer assim, poxa, eu fui uma influência de Deus na vida dessa pessoa. E você falou aí sobre oração e evangelização, né? Essa relação. E eu me recordo que quando eu era pastor, lá em Natal, na segunda IPI do Natal, que nós começamos a envolver a igreja nesses caminhos missionários de Deus, e eu levando, eu junto com a liderança, tornando aquela igreja missionária naquela época, apoiando missionários, eu orei certa vez assim, Deus, dá-me 10 cidades do sertão nordestino. Eu orava pedindo cidades do sertão nordestino. E fiz isso várias vezes. E eu posso dizer, queridos, que Deus, ele concedeu essas 10 cidades do sertão nordestino, onde igrejas foram plantadas e estabelecidas até hoje. Mas, vindo aqui para o nosso tema de hoje, confissão e perdão, eu gostaria de apresentar para vocês 3 textos bíblicos que são clássicos quando a gente fala sobre esse tema, confissão e perdão. O primeiro deles é o seguinte, Salmo 32, que diz: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. O outro texto bíblico é 1 João 1,9, muito citado e conhecido por nós, eu diria até cantado por nós, né? Uma das canções das antigas que a gente canta em momentos de confissão, canta esta porção que diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Bem, eu não vou falar nada sobre esses textos bíblicos agora, mas na sequência, no desenrolar da apresentação do nosso conteúdo, vocês vão perceber que esses 3 textos vão estar sempre perpassando e influenciando tudo aquilo que a gente vai falar. Mas há um slide agora que é mais conceitual e eu queria que a gente pensasse sobre ele. Vamos assim, na etimologia da palavra, né? O que é confissão? Né?
o que é confissão. Não sei se o Edgar tá aí. Isso, obrigado, Edgar. Diz assim, ó, é uma definição mais técnica, né? Mais etimológica, mais semântica da palavra. Confissão tem origem na língua latim, e a pronúncia no latim seria confessio. Mas o significado de confessio é reconhecimento, admissão, revelação. Mas quando a gente vem para a conjugação do verbo confessar, ele é a junção de duas palavras, com, que é o prefixo, mais fateri, que significa falar ou reconhecer algo completamente. Eu gostaria muito que você guardasse essa expressão, falar ou reconhecer alguma coisa completamente. Olhe, a confissão, ela precisa contar tudo, falar tudo. Nenhuma sujeira pode continuar presente. Nenhum resquício de lixo pode ser jogado para debaixo do tapete. Não, da mesma forma que não existe meio perdão, também não existe meia confissão. Ninguém pode fazer a seguinte declaração: eu fui perdoado 80%, ou eu confessei 90%. Não pode deixar nenhuma sujeira ainda lá, porque ela vai ter o poder de multiplicação e de contaminação do todo. É aquela história, né? Se você coloca no cesto uma dúzia de maçãs, e se tiver uma estragada, as outras serão contaminadas. Se você fizer um omelete com 10 ovos, um estiver estragado, todo o omelete ficará estragado. Então, até uma historinha que eu acho engraçada, diz que numa região aqui do Paraná, tinha um padre holandês que, juntamente com a sua família, eles eram criadores de gado. E um dia chegou um fiel para se confessar, e esse fiel disse: padre, eu preciso confessar um pecado. E o padre disse: claro, meu filho, vamos ali para o confessionário, vamos conversar. E aquele homem diz assim: padre, eu roubei uma corda. E aí o padre disse: filho, mas uma corda não é um grande pecado, não tem tanto. É errado, mas é uma penitência leve para você, com algumas Ave-Marias e um Pai Nosso, se resolve. Aí o homem não tinha contado tudo. Aí ele disse assim: então, padre, mas eu fui puxando a corda e na ponta da corda tinha um boi amarrado. Aí o padre: opa, filho, se tem um boi, aí a coisa já fica complicada, né? Então, vamos pensar melhor nessa penitência. E aí o padre disse assim: não tem mais nada? Então, padre, o boi era do padre, o boi era seu. Aí o padre disse: aí realmente ficou mais complicado ainda, né? Eu estou contando essa breve história para mostrar que a gente não pode confessar pela metade, confessar uma parte, confessar mesmo que seja quase tudo. A gente precisa confessar plenamente para que o perdão seja pleno na nossa vida. Mas há um outro slide que vai ter umas definições mais claras sobre o que é confissão. A confissão é uma espécie de sinal de arrependimento e fé no Evangelho. A gente, quando a gente assume confessar, é porque o arrependimento ele já aconteceu, né? O sentimento de peso, de culpa, de responsabilidade. Aí eu preciso exteriorizar isso, eu preciso assumir, eu preciso falar. A confissão é uma condição para o arrependimento, né? Não existe
uma coisa sem a outra. Você não pode confessar pecados que não foram praticados, né? Então, você também não pode se arrepender se não houver a declaração e a confissão. A confissão de pecados é um pré-requisito para a vida de oração. Veja como isso é importante. A confissão de pecados é um pré-requisito para uma vida de oração eficaz. Se não houver a plenitude da confissão, as nossas orações elas serão interrompidas, elas serão bloqueadas. Quem já não teve, né, o dissabor de um cano entupido lá no banheiro, lá na pia da cozinha? Quem já não teve o dissabor de uma caixa de gordura já cheia, onde começa a exalar um mau cheiro, começa a escorrer aquela água suja em um ambiente de circulação da casa, às vezes, onde as pessoas transitam e sentem aquele mau cheiro. Então, é preciso fazer a limpeza e é preciso fazer a limpeza completa. Você não pode desentupir um cano pela metade, a água que passar pelaquela sujeira vai continuar contaminada. Então, a confissão, quando não acontece, quando não é assumida, as nossas orações, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo, ela fica interrompida. Veja o que disse o profeta lá em 1 Reis 8, 33, 34. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virá para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Observe que nessa porção da Bíblia, a bênção de Deus, o escutar de Deus, o perdão de Deus, está intimamente relacionado a uma atitude humana, uma atitude do povo, que é esse povo que pecou, ele se arrepende, ele se vira para Deus, ele se volta para o templo. Então, a importância de que, para que Deus perdoe e escute, é preciso que eu me arrependa e confesse. Quem não lembra da parábola dos dois homens que foram ao templo, o fariseu e o publicano? O fariseu, o religioso, o homem da lei, e que fazia tudo aquilo de verdade que ele disse que fazia. E o publicano era considerado escória da sociedade, mesmo sendo uma pessoa rica. O publicano, ele era rechaçado por ser considerado um traidor do povo, porque trabalhava na cobrança de impostos para o Império Romano. Muitos publicanos, de fato, eram corruptos, mas certamente, como em toda profissão, existiam publicanos, que a gente poderia chamar de o pessoal do fisco, né? Eles tinham deles que eram justos, que eram corretos no seu trabalho. Bem, o fariseu não teve as suas orações ouvidas e respondidas. Por quê? Por que a oração do fariseu foi interrompida, foi bloqueada, foi interditada? Não é pelo que ele fazia, era por causa da motivação com que ele fazia aquelas coisas. Ele teve as suas orações impedidas por causa da sua conduta pecaminosa, não admitida e muito menos confessada. Ele não teve coragem de dizer, eu jejuo, eu dou esmola, faço isso e aquilo, mas eu tenho sido hipócrita, Senhor. Ele não fez a oração assim. Tudo isso tem sido mentira na minha vida, porque eu faço para me engrandecer. Então, ele teve, por causa do pecado não assumido e não confessado, as suas orações bloqueadas. Uma pergunta importante, né, quando a gente pensa, eu pequei, para quem eu devo confessar? Então, a pergunta é, quem deve ser o alvo primário da nossa confissão, né? Bem,
A confissão, antes de eu falar um pouco sobre isso, veja esse texto bíblico que está em Lucas, né? Diz assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer. É a história do filho pródigo. Olha, o filho ainda está longe, distante, né? Ele não voltou para casa, ele está dizendo que ele vai voltar. E ele vai dizer o quê? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena, ou muita misericórdia do filho, ou compaixão do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. O que eu acho interessante aqui é que esse filho que está longe, ele realmente pecou, ele assume que pecou, e ele assume a sua culpa perante Deus. Então, quem deve ser o alvo primário da nossa confissão, no entendimento do filho pródigo, é o pai. É contra ele a quem ofendemos primeiramente. Mas esse filho, isso ainda é um planejamento, mas já está no coração dele. Ele traça um caminho, provavelmente longínquo, de volta para casa, mas antes que ele fale isso para o seu pai já o perdoou. Antes que ele declare para o pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, o pai já se lança em direção ao filho, corre, abraça, beija, e aí é que ele fala: Pai, pequei contra Deus. Eu vejo aqui um milagre extraordinário que acontece quando verdadeiramente a gente se arrepende, primeiramente diante de quem interessa a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas comigo já aconteceu, e não foram poucas vezes, né? Porque nós pecamos muito, apesar de sermos pecadores remidos pela graça e pelo sangue do Cordeiro, mas quando você comete um pecado contra alguém, e você tem medo de chegar a essa pessoa, de confessar, de admitir, porque você acha que não vai ser aceito, que você acha que não vai ser perdoado, que você acha que a pessoa não vai dar ouvidos, você sente medo, vergonha, mas se você verdadeiramente assumiu o seu erro e confessou diante de Deus, Deus já lhe perdoou. E aí a obra está no processo, mas eu preciso ir àquela pessoa. Eu não posso ficar naquela arrogância e dizer: não, o que importa é que eu já me arrependi diante de Deus e pronto. Não, você pecou contra outra pessoa. E aí, quando você vai a esta pessoa, a obra do Espírito já está acontecendo e Deus vai trabalhar naquele coração para que ela também possa lhe perdoar. E antes mesmo que você diga para aquela pessoa, no mundo espiritual já aconteceu o milagre e Deus já fez a obra completa. O perdão foi completo. Por quê? Porque o arrependimento foi completo. Então, a confissão deve ser feita primeiramente diante de Deus, mas também pode ser feita diante de outras pessoas ou mesmo em público. Sempre a primeira pessoa afetada pelos nossos pecados é Deus. Não nos esqueçamos disso. O ato de nós confessarmos pecados secretos em público pode ser muito vergonhoso. E eu sei que não é fácil. Mas essa atitude, ela pode ser revestida de um valor terapêutico muito grande, principalmente quando essas questões são feitas, essa confissão é feita diante das pessoas que a gente ofendeu. Os pecados confessados, ele tem o poder, a capacidade de trazer melhoras, curas físicas e emocionais para quem confessa. Lembra lá do texto que lemos de Davi? Enquanto ele calou o seu pecado, o seu corpo adoeceu. O seu corpo sentiu dores, a sua alma se angustiava,
mas quando ele confessou plenamente, a cura foi completa. Então, tem muitas pessoas que estão doentes fisicamente e doentes emocionalmente, vão a médicos, fazem exames caríssimos, e aí os médicos falam, não encontrei nada, não tem nada. Eu não estou dizendo que são todos os casos, mas investigue, procure. Será que você não está guardando um pecado lá na gaveta mais longínqua da sua alma e você não está tendo a coragem de assumir, de abrir, de confessar aquilo? Ah, pastor, mas já faz mais de 20 anos, eu até me esqueci, a pessoa até já morreu. Não importa, confesse e você vai perceber que a cura física e emocional, ela pode ser um resultado de uma confissão e de um perdão pleno. Bem, hoje nós lidamos com um mundo pós-moderno, onde muitas ciências se modernizam, entre elas a psicologia, né? E a psicologia moderna e a confissão de pecados. A psicologia, ela trata o pecado como um trauma, como um tabu que precisa ser superado, um atraso de entendimento, como se fosse uma essa pessoa é muito quadrada, essa pessoa é muito antiquada, está muito presa a coisas que não diz mais respeito ao homem moderno. Às vezes a psicologia fala, não, isso é só coisa, isso é um jugo que a religiosidade ou a religião impõe. Então, alguns psicólogos, inclusive, têm tentado livrar os seus pacientes, né, de algum senso de culpa, chamando o pecado por vários tipos de nomes, dando outros nomes ao pecado, a fim de ocultar a realidade do pecado. Quer ver um exemplo? Adultério. É isso que a Bíblia fala, né? Adultério. Mas a esse nome foi na caminhada, né, da, da humanidade, dos nossos dias, hoje fala assim, fulano teve ou tem um caso extraconjugal. É triste, é feio, mas parece que o nome tem uma sonoridade diferente, ameniza, né? A mentira, por exemplo, é mentira em todo canto. A Bíblia não, né? Quem mente é do diabo, o mentiroso não pertence a Deus e tal. Enfim, não caminha em comunhão com Deus, né? Não é que não pertence, não caminha, não está em comunhão com Deus. E aí, não, mas eu não menti, eu falei uma inverdade, eu faltei com a verdade, né? Não sei se você percebe, mas torna mais leve, né? Bem, essa abordagem do pecado, trata o pecado como um não pecado e conduz o paciente, no caso da psicologia, né, a um descarregamento psicológico do senso de culpa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nessa projeção seguinte, João 1,4 fala: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Olha só, arrependam-se. Esse é o ponto de partida. Querem ser perdoados? Arrependam-se dos seus pecados. E também não adianta se apresentar diante de Deus com arrependimento meia boca, né? Foi isso que João também, esse mesmo João falou para pessoas que o procuravam. E ele falou assim: raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, João teve ali o discernimento que não eram arrependimentos sinceros. Quando alguém pratica um erro, e esse erro prejudica os outros e a si próprio, não basta chamar este erro de uma fraqueza ou de um mecanismo de autodefesa ou autopreservação. O que a Bíblia fala sobre todos nós é que os homens e mulheres, em todos os tempos, são pecadores e não autopreservadores, né? Então é isso que nós somos. Mas a confissão tem um poder extraordinário. Homens e mulheres são os agentes ativos desse processo. Não podemos terceirizar isso para os anjos, não podemos terceirizar isso para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, não. É nossa responsabilidade. Então, olha,
A confissão é um ato humano que depende da vontade humana e iniciativa humana, o qual é fruto do reconhecimento humano. Graças a Deus, por sermos a habitação do Espírito Santo, nós temos aquela luzinha que acende quando a gente pisa na bola. Somente uma pessoa que tem o Espírito Santo, se sai de casa de manhã e foi rude, grosseiro com a esposa, ou com o filho, com o marido, quando ele dá um passo, né, em direção à rua, à garagem, ao ônibus, onde ele quer que ele tem que ir, já começa a martelar na cabeça dele. Você não deveria ter agido assim, você não deveria ter falado, você não deveria ter procedido dessa forma. Se a gente no trabalho tem uma atitude também desumana, grosseira com alguém, o Espírito Santo automaticamente, por habitar em você, ele fala: olha, ou eu, ou essa realidade que você quer desenvolver na sua vida, você precisa resolver isso, né? Então, que bênção, que extraordinário é quando nós somos avisados pelo Espírito, mas a gente não pode ficar guardando aquilo em uma estante, né? Em um armário de gavetas bem fechado, a gente tem que ir já expondo aquilo e assumindo a nossa culpa. Então, é uma atitude saudável, sim, reconhecer um pecado cometido contra algum irmão e a quem nós ofendemos ou prejudicamos de alguma maneira. A Bíblia em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus falou: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Vamos dizer assim, trocando em miúdos, né? A igreja vai receber o seu dízimo e a sua oferta. O tesoureiro vai registrar e vai pagar contas com ela. Você vai colocar lá o seu nome e na lista vai estar lá que fulano de tal fez uma oferta, depositou e tal. A igreja aceita, mas Deus não aceita quando a gente não resolveu isso com o nosso irmão. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado para que mesmo até as nossas ofertas e a nossa celebração e o nosso culto não sejam impedidos, porque a gente não foi resolver isso com a pessoa afetada. E se você foi machucado, e se você foi afetado, entregue ao Senhor. Se é possível ir lá e resolver isso com a pessoa, resolve. A pessoa pode estar fechada, ela não querer conversa, ela não é humilde para entender que ela errou, mas não envenene a sua alma e não deixe que isso se resolva isso e resolva isso primeiramente com Deus, para que o seu coração não fique ressentido com o pecado cometido contra você, ou a injustiça cometida contra você, ou o descuido, o descaso cometido contra você. Essa atitude, ela cura não somente o indivíduo culpado, mas também a comunidade dos crentes, dos remidos do Senhor. E um grande problema é que determinados pecados, eles, infelizmente, só são admitidos porque são descobertos, né? Eu tenho uma pergunta inquietadora, importante, que é mais para a gente levar ela para casa e pensar sobre ela durante a nossa caminhada cristã. Você sente tristeza e vergonha porque pecou ou porque o seu pecado foi descoberto? Você termina assumindo porque não tem como esconder, porque foi descoberto, ou porque realmente o seu coração está triste, porque você entristeceu o Espírito Santo e transgrediu um mandamento do Pai? Pense sobre isso, né? É claro que, seja numa situação ou noutra, a gente precisa aproveitar a oportunidade e buscar a reconciliação, e buscar a solução desse problema. Mas a gente percebe que muitas vezes
tristeza e vergonha, porque foi descoberto, não se materializa numa confissão genuína e plena, né? Eu me lembro de um jovem pastor, jovem obreiro, que ele estava indo muito bem, ele tinha acabado de fazer um curso de missões, ele começou a cuidar de um campo missionário, e o campo estava prosperando, e, e aconteceu que ele se envolveu com uma jovem desse local, ele casado, com filhos, e quando ele mudou para uma outra cidade, essa jovem foi com a família dele para essa nova cidade. Ir para essa nova cidade, para ele, foi uma coisa boa, porque foi uma, vamos dizer assim, né, não é um termo adequado, mas foi uma ascensão ministerial. Ele estava lá no interior do Maranhão, de repente ele estava em João Pessoa, na capital, e ele trouxe essa jovem, que tinha a idade de ser filha deles, e a esposa não sabia de nada, e ali em João Pessoa o pecado foi descoberto. Ele mantinha um caso com esta jovem, e quando, na época, eu era presidente do presbitério lá no Nordeste, a gente foi conversar com ele, sentou para tratar do assunto, aí ele falou assim, não, mas foi só uma vez, né? Não, foi só uma vez. Não, não foi uma vez, né? E foram talvez 2, 3 anos aquele relacionamento vinha acontecendo, e ele continuou afirmando, não, mas só aconteceu uma vez, porque foi descoberto. E ele não assumiu, e o resultado, o casamento dele se acabou, os filhos dele, jovens, terminaram, um deles se envolvendo com droga e foi assassinado, ele perdeu completamente o rumo da vida e da história dele. Que triste, né? E essa pergunta é muito importante. Você sente tristeza e vergonha, ou você só confessa, ou só admite, porque foi descoberto, ou porque realmente você sente o peso da desobediência e do pecado, trazendo peso para a sua consciência e para a sua alma? Se a confissão não, agora, desculpa, vamos agora passar para o tema perdão. Porque o tema da nossa aula é confissão e perdão, eu quero falar um pouco sobre perdão, embora quando a gente fala sobre confissão, está muito intrínseco a questão do perdão. Se a confissão é um ato humano, como já falamos, depende unicamente do homem, o perdão é um ato divino e depende unicamente de Deus. O perdão exige a confissão para que ele aconteça, para que ele se concretize. Não existe perdão sem confissão. O perdão exige a confissão plena, como já falamos, total, absoluta, para que ele se torne também uma realidade total, plena e absoluta na vida do cristão. O perdão, como um ato divino, ele se apresenta a nós como uma absoluta manifestação do amor da parte de Deus. Ele se apresenta para nós como uma inquestionável decisão soberana de Deus, e ele se apresenta também como uma entrega sem reservas do Pai quando decide entregar o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Veja só, sem essas ações, sem uma decisão livre de Deus, soberana de Deus, em querer perdoar, em tomar essa decisão de perdoar, o perdão não existiria, né? A gente não pode interferir em nada disto que é exatamente uma ação divina, que é o perdão. Nós também não temos o direito e nem a prerrogativa de dizer assim, eu não me sinto perdoado, eu acho que Deus não vai perdoar esse tipo de pecado. Aquela pessoa, Deus não perdoa. Não somos nós que decidimos isso, tá? Por mais absurdo que seja, por mais inaceitável que seja socialmente a repercussão de um pecado e as consequências dele na sociedade, nenhum de nós tem a capacidade, a soberania, o direito de dizer que aquela pessoa tem ou não o perdão, porque essa é uma prerrogativa exclusivamente da parte de Deus. Veja o que Mateus nos fala no capítulo 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo.
ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Perceba que aqui há uma relação muito próxima entre o nascimento de Jesus, a pessoa de Jesus, a salvação que vem através dele e o perdão dos pecados. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe perdão de pecados fora de Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho, só uma coisa que eu lembrei. Eu penso que acontece um equívoco na hora da ceia do Senhor, quando a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ali não está dizendo examine-se e saia reprovado. Examine-se e não tome. Examine-se e quem sabe Deus um dia vai lhe perdoar. Não, nós precisamos crer no poder do perdão. Se a gente realmente se arrependeu, examine-se e coma, porque participar da ceia do Senhor é um ato de identificação e ligação com a videira verdadeira, e a gente não pode desprezar nem desprestigiar isso, tá? Eu não estou falando de uma pessoa que está em estado de pecado, né? E que tem coisas a resolver muito além daquele momento da celebração da ceia. Eu estou falando de situações pontuais onde pegam. Eu já vi muitos irmãos chegar e dizer assim: eu não tomei ceia porque eu não estou me sentindo bem. Não tomei ceia porque eu discuti com a esposa antes de sair de casa. Vai lá antes do culto e da ceia e resolve isso, né? Mas é um ato humano a confissão. Então, se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. O que é perdão? Fazendo aqui uma definição mais etimológica da palavra. Perdão, a sua origem vem da língua latim e significa perdonare. O significado de perdão é uma dádiva ou uma entrega total. E se a gente pegar o verbo, vamos dizer que o prefixo per mais donare significa doar-se por completo ou remissão total. Você lembra que quando falamos sobre remissão, aliás, como confissão, a gente falou que ela é um ato completo, total, e quando você chega em perdão, também tem essa mesma definição, é um ato completo, é uma remissão total. Então, perdão, no sentido mais belo da palavra, aponta para a desistência de castigar, de abrir mão da ofensa. Deus fez isso com a gente. E até uma linguagem linda, figurada, que diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas também a gente faz isso com o outro, porque isso é uma questão de obediência, que a gente deve perdoar o outro como Deus perdoou a gente. Quando a gente perdoa de verdade uma pessoa plenamente, e o muro e a separação, e a parede, e o muro de separação que existia entre nós, ele é completamente desfeito, isso isso é um ato divino. Ali você está evidenciando que a imagem de Deus que está sendo restaurada, reconstruída na sua vida, na nossa vida, está acontecendo, está se concretizando. Que maravilha isso, né? A Bíblia fala que a Bíblia fala que a imagem de Deus em nós, ela foi corrompida. Não a imagem de Deus, mas a nossa imagem foi corrompida por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, essa imagem está sendo reconstruída, refeita. E quando a gente perdoa plenamente, a gente está imitando Deus. Isso é uma evidência de que essa imagem de Deus em nossa vida está voltando, não plenificando, porque ela só vai ser plena na eternidade. Na língua grega, nós temos duas palavras também, para enriquecer mais aqui, né, a nossa aula. Língua grega que escreveu o Novo Testamento, a palavra afieme, que é deixar de lado, ou apolou, que é libertar, deixar de lado. Passou, isso não importa, isso não interessa, isso foi passado, né? Irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, eu não concordo,
né? Não consigo conceber a ideia de que, um exemplo, João era muito amigo de José, confidentes, parceiros, caminhavam juntos. De repente, houve um problema entre eles, ofensas cometidas de uma parte ou de outra, e aí diz assim: não, eu perdoei, eu esqueci, mas o relacionamento não pode continuar mais sendo o mesmo, nunca mais será a mesma coisa. Eu acho isso tão estranho, porque foi isso que a gente fez com Deus e com Jesus, né? E Deus destruiu toda a barreira de separação. E ele fez de dois povos um só povo. E Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, Deus não coloca restrições quando a gente se arrepende de verdade. Vê a história do filho pródigo, né? O pai foi, abraçou, acolheu. Então, eu penso assim, quando o perdão ele é pleno, quando houve confissão plena, o amor original naquela relação de amizade ele é restaurado. Mas eu quero finalizar fazendo aqui uma breve distinção entre perdão e desculpa, né? As línguas vivas, e português é uma língua viva, elas sofrem alterações constantes e alguns desgastes de alguns vocábulos, de algumas expressões no percurso da caminhada dessa língua. Mas eu gosto de fazer uma distinção entre essas duas palavras. A palavra perdão é uma dessas palavras que foi ganhando um certo desgaste e passou a ser sinônimo de desculpa, né? Perdão, ela tem um sentido mais profundo, ela envolve arrependimento sincero, ela assume responsabilidades por erros graves cometidos, acontece a libertação emocional do rancor, a confiança é reconstruída quando existe o perdão. A desculpa é um ato mais corriqueiro, muitas vezes automático, para aliviar uma culpa leve de um erro superficial. Por exemplo, se a Maria Jacira lhe chama para jantar na casa dela, e ela monta a mesa de jantar, coloca uma toalha bonita, e ali você, por um descuido, derramou o suco, mesmo que seja de uva, na mesa, na toalha da Jacira. Você vai dizer, desculpa, ou até você pode dizer, perdão, irmã, e a Jacira vai dizer assim, gentilmente, né? Não, não tem problema nenhum, não há nada que água e sabão não resolva, né, nesses casos. Você cometeu um pecado porque você derrubou um copo de suco na toalha da mesa? Não, isso não é pecado. Quando você esbarra em alguém na fila do mercado, quando você pisa sem querer no pé de alguém, mesmo que doa muito, aquilo é um pecado? Não. E aí sim, as desculpas, elas cabem bem naquele momento. E mesmo que você use a terminologia perdão, porque, como eu disse, ela passou a ser usada em todas as circunstâncias, que poderia ser desculpa, pode ser perdão, viraram como que sinônimos, mas a gente termina desvalorizando o sentido realmente do perdão. Esse ato pode ser caracterizado como pecado? Esses atos, não, não podem. Perdão tem a ver com reconhecimento de uma ofensa cometida, sentir a dor do outro e escolher libertar o agressor, liberando mágoa, liberando a pessoa para estar bem, leveza de alma e coração. É uma atitude que transforma e que permite seguir em frente, tanto você quanto o outro. Deus nos proporciona com o seu perdão seguir em frente, como ele é gracioso. E eu quero finalizar em 3 minutos, trazendo para vocês um breve testemunho pessoal sobre uma experiência de perdão e de confissão e perdão. Eu morava em São Paulo, eu trabalhava como secretário de evangelização, e num certo dia eu mandei para um amigo
uma mensagem brincando com ele, porque a gente se permite essas brincadeiras. Embora eu vou falar aqui, você vai dizer, nossa, que brincadeira pesada, e eu concordo com você, nunca mais eu brinquei com ele dessa maneira, mas ele mesmo falava assim, ele tem diabetes, esse amigo, é um pastor, né, muito amigo meu, conheço ele desde a mocidade, e ele disse assim, as diabetes, que são as dançarinas, eu tenho diabetes, e ele falou, diabetes são dançarinas do diabo. E se você for procurar no Google, em um dicionário informal, né, é realmente isso. Depois você procura lá, né, diabetes, né, ou coloca lá, dançarina do diabo, é, um, é uma brincadeira que se faz com a doença diabetes. E eu perguntei para ele numa mensagem, como estão as dançarinas do diabo na tua vida, né, na tua saúde? Só que eu não mandei essa mensagem para ele, eu mandei essa mensagem para um outro pastor, que eu não tinha tanta amizade e afinidade como tinha com ele. Aquele pastor, de imediato, viu aquela mensagem e colocou uma interrogação, tipo, o que você está querendo dizer com isso? Não entendi. E eu me senti em apuros naquele momento. Eu não sei se já aconteceu com você isso, quando a gente tem filhos ou netos pequenos, eles pegam o nosso celular, mandam uma mensagem para alguém, né? E aí a gente tem que estar ou no grupo da igreja, e a gente tem que estar tirando aquilo e se explicando, às vezes não dá tempo de tirar, foi o meu neto, foi minha neta, enfim. E naquela hora que o pastor colocou a interrogação, eu disse assim, rapaz, foi minha filha, Ana Clara, que hoje tem 17 anos, ela tinha 9 anos, 8 para 9 anos. Isso foi minha filha, ela pegou o celular, e aquele pastor disse assim, não, Jane, eu entendo, a minha filha também é dessa idade, ela pega o celular e ela fica mandando mensagem para as pessoas, eu tenho que me explicar que não fui eu, e ali comigo eu disse assim, pronto, resolvi o problema, está tudo zerado. No dia seguinte, eu me sentei para fazer a minha devocional, abri a Bíblia no Salmo número 5, e quando eu estava lendo o Salmo 5, fui lendo, que chegou ali pelo versículo 5, lá estava a condenação de Deus contra a mentira. Na hora, o Espírito Santo fez a conexão entre aquele momento e a minha fala para aquele pastor, amigo. E eu disse, meu Deus, né? E eu quis orar, eu quis continuar, eu não conseguia. E eu quis ali, lutei comigo, tal, e é como se o Espírito Santo dissesse, não, enquanto você não zerar aquilo, não desentupir esse cano, não quero conversa com você, né? O nosso papo aqui está zerado. E aí eu peguei o celular e entrei em contato com aquele pastor, e eu disse assim, meu irmão, eu preciso lhe pedir perdão. E ele falou, mas o que se trata, Jango? Eu disse assim, ontem aconteceu isso, aquela mensagem, não foi minha filha, fui eu. E eu não tive coragem, eu tive vergonha, e eu não quero, não está certo, foi eu, me perdoa, não era para você a mensagem, era uma brincadeira, tal, enfim. Aquele pastor disse assim, Jango, eu, eu te admirava como pessoa, e passo a te admirar mais ainda por causa dessa sua atitude. E eu louvo a Deus, porque você fez uma coisa que às vezes muitos de nós, né, não fazemos. E eu quero agradecer por isso, cara. Fica tranquilo. Se você precisa de uma declaração de perdão, está perdoado. Mas aí passou alguns meses, eu estava pregando na igreja desse pastor. E nessa noite era a noite da ceia do Senhor, e eu ministrei a ceia com ele. Quando terminou a ceia, esse pastor me chamou para levar a ceia para uma irmã da igreja doente. E olha só, irmão, essas coisas que é... Sabe qual era a doença daquela irmã? Diabetes. E lá fui eu para a casa dessa irmã com ele, após o culto. E quando chegou lá, ele disse assim, eu queria que você ministrasse a ceia para ela. E ali eu ministrei a ceia. O que estou querendo dizer com isso, irmãos? Nenhum mérito para mim, nenhum aplauso para mim, nada, nada disso. Eu só fiz o que eu deveria fazer. E como eu fiz somente o que deveria fazer, aqui está um servo inútil diante de vocês. Mas Deus, ele
ele me restaurou, ele honrou a minha vida. Aquele pastor foi um instrumento de Deus para isso. Então, vale a pena confessar, mesmo que a gente tenha medo de admitir, porque o perdão pleno de Deus, ele vai visitar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, e eu concluo por aqui, meu irmão Edgar.